Eu sou apaixonado com esse livro, né? Quando eu vi que o grupo adotou esse livro, eu quero falar, eu quero fazer. Oi, Gilberto, tudo bem? Estou apaixonado com esse livro, sabe? E a gente vai trocar umas ideias bacanas, porque eu realmente gosto muito do livro. Está desfocado, mas é... É porque está ligando. Daqui a pouco ele vai melhorar. A história desse livro é interessante, já foi dita, mas eu acho que nunca é demais repetir, né? Até enquanto ele dá uma clareada ali, né? Esse livro é a história do Evangelho no lar. Jesus deixou Nazaré e foi para Cafarnaum, uma cidade à beira do lago de Cafarnaum, que é também Tiberíades. Tiberíades porque Tibério César era o imperador romano. Então, foi dada à cidade o nome para homenagear o imperador. Então Jesus escolheu Tiberíades e a casa de Simão Pedro para as suas primeiras palestras. Os primeiros estudos públicos, as primeiras manifestações públicas de Jesus. Então, ele escolheu Pedro como amigo e para residir na casa de Pedro. E na casa humilde de um pescador, nas beiras do lago, havia uma mesa grande e a comunidade se reunia ali à noite. E Jesus apresentava as ideias da Boa Nova. E as pessoas participavam, não é? Como aqui mesmo, ou como fazemos nos nossos lares quando fazemos o culto. As pessoas participavam, perguntavam, e aí, como é que fica assim? Mas como fazer isso, né? E aqui, com esta obra, o relato desta obra, registra as primeiras participações de Jesus, o primeiro envolvimento dele com o Evangelho e com a comunidade. Então vamos lá, agora que está bem clarinho já, né, gente? Eu trouxe o texto, boa noite, trouxe o texto para nós termos acesso. Para nós podermos ler o texto, fazer o primeiro contato com o texto, eu quero ter o prazer de a gente comentar a situação. E, sobretudo, discutir com cada um de vocês o que significa isso para cada um de nós. O que isso influencia no nosso dia a dia, não é? Se isso é uma coisa real, se a lição é uma palavra viva para o nosso dia a dia. Porque senão fica assim, passa, né? E a gente contextualiza com a nossa vida. Dentro da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os objetivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem os olhos, encontramos guerra, incompreensão, injustiça e sofrimento. É assim? Hoje o nosso dia é assim? Perfeito, né? Aí ele fala assim, no templo, que é a casa do Senhor, eu já gosto tanto que é o lar do Senhor, não é? Onde devia se encontrar a paz, a harmonia, aparece o orgulho e a vaidade nos filhos, né? E o ódio e a revolta nos pobres. Nada mais atual. Nada mais atual, não é? Eu me lembro desde criança, nas igrejas do interior, as pessoas mais abastadas, praticamente divididas das mais humildes. Muito comum isso no interior, né? E enquanto uns, mesmo que naquele contexto de cada lugar, de cada região,
enquanto uns se esbaldavam na alegria dos benefícios da vida, a revolta dos outros era também uma coisa viva. Eu posso dizer isso muito bem porque eu também vivi os dois lados da vida. Do lado pobre eu vivi, experimentei isso. E sei bem o que é, né? Você não ter acesso a tudo, não ter acesso à cultura, não ter acesso aos bens, né? Isso que Jesus falou no templo que é a casa do Senhor. O que se experimenta, o que se vê é isso: o ódio e a revolta dos pobres. Ele fala assim: pelo fato de haver serpentes, lamaçais à nossa volta, é difícil trazer um coração em vibração serena. Ele fala isso, é difícil. Veja bem, é confortante isso para nós outros. Se o próprio Jesus, né, disse que é difícil manter um coração em vibração, serenidade, onde há lamaçal, onde há serpentes, é quase imperceptível, é difícil manter esse coração nessa serenidade. É confortante. O que acontece com a vida hoje? Quero trabalhar com vocês exatamente essa reflexão, contextualizando a obra com a nossa vida. O que acontece na nossa vida? É a mesma coisa. Eu chego a ver manchetes nos jornais, mas eu vou às lágrimas às vezes, sozinho em casa, de tanto lamaçal, de tanta serpente, não é? É o que está escrito aqui, não sou eu que estou falando. Isso há 2000 anos, 2030 anos, hoje é a mesma coisa. Lamaçal e serpentes, né? Aí ele fala, o reino divino é a mesma coisa. É o que eu estou dizendo aqui, o reino divino é a mesma coisa. É como a semente, aí que entra o termo da semente. É como a semente pequenininha do trigo que é lançada sobre a terra. Pequenininha do trigo, minúscula de trigo, quase imperceptível, é lançada na terra, voando, jogada debaixo dos detritos. Debaixo dos detritos, ainda assim germina. A semente quase imperceptível é cada um de nós. Somos jogados no planeta. Somos jogados aqui para submetermos-nos ao aprendizado e às provações. Isso aqui, daqui que dá para se extrair a grande lição. Vou aprender a superar as dificuldades, e assim como a semente que foi lançada, jogada sobre o monturo, eu também vou vencer as dificuldades. Vou superar as dores. E vou, assim como a semente que germina e não cessa de querer crescer em busca da luz. É o que eu devo fazer também. A lição para mim é essa: superar, crescer e não desistir de buscar a luz, que é meu destino. Meu destino é o retorno ao Pai. Que o pó volte à terra, mas que o retorno da alma seja voltado para Deus. Esse é o meu destino, é o que eu desejo. Retornar. Como a semente sobre os detritos ainda assim germina, apesar das impurezas da terra. E ele fala assim: a semente lançada sobre as impurezas da terra ela extrai o que é necessário para ela prosperar e crescer. E é daqui que cada um de nós tira a experiência para a qual viemos aqui cumprir, superar as nossas deficiências. Cada um de nós veio aqui com um projeto pré-estabelecido. Extrair da vida, do planeta escola, do planeta escola, o ensinamento necessário que nos leva ao plano superior. Aqui ele diz, como diz aqui, haja sol, haja chuva, haja dia, haja noite.
A semente não para. A germinação não para de crescer. Assim somos nós também. Haja dificuldade, haja intempérie, haja perda, haja o que houver. O aprendiz deve sentir a felicidade do avivamento. Tal ocorre com a semente. A semente coloca as raízes para subir. As nossas raízes também para subir e superar as inibições terrestres. A vontade de crescer não pode cessar. Essa é a vontade de crescer, de subir, né? Ó, a gente está ciente que a maldade, os passos rodeiam, a ameaça é constante. Mas a vontade de ascender não pode nos impedir de buscar o plano superior, não é? Aqui ele fala ali, diante das dificuldades que nos rodeiam, ainda assim, tudo isso é um desafio que nos leva à busca do crescimento, né? Porque o Pai, a luz superior de Deus, é o nosso destino. A plantinha, com certeza, ela vai em busca da luz, a mesma luz. Então a comparação é muito bacana, não é? Aí a planta tem por objetivo produzir frutos deliciosos que nos enchem a vida. E qual que é o nosso objetivo? Qual que é o seu objetivo? Qual que é o objetivo que Jesus falou para você cumprir? Seja a luz do mundo, seja o sal da terra. Esse tema ainda quero falar aqui conosco, ainda quero trocar ideia com vocês sobre esse tema. Ele quer que nós, que eu, você, Eduardo, sejamos a luz, que a luz não foi feita para colocar debaixo da mesa. Então, como a planta que deu a fruta, deu frutos maravilhosos, abençoando a vida, o objetivo é que também sejamos úteis à vida, sejamos luz. Como é que podemos, como a fruta, enriquecer a alimentação? Como nós podemos enriquecer? Cuidando cada um do espaço que nos cabe. Cada um, eu penso assim, gente. Qual que é meu espaço? Qual que é meu raio de ação? Esse próprio livro ensina. Tem que começar dentro do próprio lar. O controle. Aquilo que você falava ali dos filhos da gente e tal. Quer dizer, essa dádiva que cada um deve trazer para a vida tem que começar a germinar debaixo do telhado. Nesse próprio livro, na primeira edição, ele fala assim: o que adianta ficar discutindo paz? Paz no mundo, paz no universo, se a paz não está dentro da sua própria casa? É a primeira lição. Se não temos paz dentro da própria casa, quer pegar a paz para o mundo. Comece dentro das suas casas, debaixo do seu telhado. Não é? Comece dentro do seu telhado, debaixo do seu telhado. Mais do que telhado, comece no seu íntimo. E nós. Exato, perfeito. A casa é nós mesmo. A casa também, não é? Ele fala, eu estou reportando a primeira lição que fala assim, as palavras do próprio Jesus. Mas você disse muito bem. E a transformação que fazemos em cada um de nós? Que semente estamos germinando? Que semente, que fruto estamos construindo para benefício para o banquete social? Para o banquete da sociedade. Pois não, meu querido Aguinaldo? Ele falou lá em cima, já passou, ele fala sobre o sol, a chuva. No outro. No outro texto? Há pouco tempo agora, poucas horas atrás era dia, há poucas horas era dia, agora está se tornando noite. É. Então vai se tornar noite, mais tarde
Passar 2 horas vai amanhecer de novo. Ele fala, faça noite, faça dia, não cesse de buscar. A semente cresce, o capim daninho também cresce. Exato. Durante o dia e a noite. Isso. Mas só que ele não espera que amanhã nós acordemos remodelados, nós acordemos transformados no mal que tem em nós aqui dentro, transforme no bem que ele espera de nós. Isso. Esse mal que eu tinha hoje, esse orgulho, que pelo menos durante essa noite eu reflito e amanhã eu posso amanhecer sem isso aqui. Por isso é que ele dá o sol e o dia, a chuva e o sol para os bons, para os maus, para os indivíduos de toda a espécie. Porque ele espera que no amanhecer eu me transforme. Perfeito. Eu seja um outro agnaldo. Perfeito. Perfeito. Exatamente. E as dificuldades, as serpentes que ele fala, as dificuldades ali, exatamente para que aprendamos. Para que tiremos das dificuldades, da serpente, vendo as dificuldades, tiremos a lição. Soframos. Mas esse planeta é planeta de escola. É para aprender mesmo. Não tem dúvida não. É para aprender mesmo. Sem perceber, produz frutos de bondade, de esperança, de amor e salvação. É isso. Produz frutos de bondade, amor e salvação. A produção é o que Deus espera de nós. Que sejamos um produto útil. Que sejamos um tijolo útil na construção do edifício social. Senão, eu vou concluir e vou explicar. Senão, o que vai acontecer? Vou falar. Mas deixa daqui um pouquinho, no próximo capítulo. Eu faço aqui minha colinha, sabe, gente? Eu vou escrevendo, vou anotando, vou curtindo, sabe? Em razão disso ainda, o discípulo guarda os pés. Eu estou falando das dificuldades, olha lá que bacana. O discípulo guarda os pés encarcerados no solo da terra. O trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua salvação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificamos o operário do céu pelo serviço em que se exprime. Não é? É o trabalho na terra. Aí eu me lembro da passagem do Evangelho assim: coloque as mãos na lama, mas não suje. Né? É o trabalho na terra. Encarcerados no lodo da terra. Ninguém falou que foi fácil. Lá no Evangelho de Jesus ele fala: não vim aqui trazer a paz, eu vim trazer a espada. Quando eu disse pela primeira vez, eu falei, mas meu Deus, né, Gilberto? Mas Jesus não veio trazer a paz, ele fala de trazer a espada. Depois, contextualizando estas coisas com outras passagens, que a gente entende muito bem. Porque se fosse para trazer a espada, já estaríamos no plano mais elevado da vida. Não tinha necessidade. Então, o momento é de compreensão. O momento é de crescimento como a semente, germinando lentamente, buscando ser útil, ser fruto. Obrigado. Fruto útil. Fruto muito útil, né? Aí, vou continuar até outra página. Agora que eu problema. Em razão disso, não, agora aqui, ó. Essa altura, na casa de Simão Pedro, como disse para vocês. Se a gente voltar um pouquinho a nossa cabeça, dá para imaginar uma casa assim, uma mesa grande, todos ali à volta da mesa sentados. Né? Vamos nos transportar para lá, para esse momento glorioso da história da humanidade, da história cristã. Aí então Pedro pergunta, aí é responder mais ou menos o que você falou: e que serão destes que não mudam? Que serão das sementinhas, por exemplo, que não germinam, não é? Que serão dos aprendizes do Evangelho que não modificam?
Aí Jesus olhou fixo para Pedro e esboçou manifesta satisfação e elucidou. Estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas nos seios dadivosos da terra. Seios dadivosos da terra. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa vida é a grande oportunidade. Que a dor e o sofrimento são necessários. O seio dadivoso da terra é isso. Não nos iludamos, as dificuldades são para o nosso crescimento. A semente, quando enfrenta a chuva, a tempestade, ela está ganhando forças, se fortalecendo para sair mais forte. E conosco é a mesma coisa, o paralelo é perfeito. O paralelo é perfeito. Aqui, guardarão consigo preciosos valores do céu. Agora ele diz, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que aguaceiros, furacões, passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo. É o que eu acabei de dizer. Vem a chuva, vem o tormento, vem os tornados, a semente continua buscando a luz. Que esse é o objetivo dela. E comigo tem que acontecer isso também. Eu não posso recuar, não. Imagina um suicídio que recua triste. E recua triste. Está tudo certo. Tenhamos fé. É por isso que o importante não é pedir para, me faça feliz. Tudo bem, podemos pedir para ser feliz. Mas acho que mais importante é pedir para suportar as tempestades que podem advir sobre nós. Isso é o mais importante. Nos dê forças, nos fortaleça, nos capacite. Como a semente é capacitada pela dificuldade, ela germina e sobe. Precisamos nos capacitar da mesma forma. Buscando nosso Pai, há milhões de almas. Há milhões de almas. Assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência para que se dirijam à glória do futuro. O que significa isso para nós estudiosos? O que é isso? No campo do nosso Pai há milhões de almas, aguardando germinar, dirigem à glória do futuro. O que é isso para nós? Significa o quê? Como a semente que não teve capacidade de subir, que não prosperou, assim também, desencarna, encarna. Há milhões de almas que nessa esperança e não toma consciência da necessidade de subir, entenderam? Aí fica nessa dificuldade, vem, volta, assim a semente também, ela vai lá, vira esterco de novo, vem, germina de novo e tal. Olha que paralelo interessante, Gilberto. Olha que paralelo interessante, esse livro é uma bênção. Espero que vocês aproveitem bastante, porque ele é uma maravilha. Futuro. O que nós devemos fazer com as almas? Conosco mesmo. Auxiliemos a palavra de Jesus com amor e prossigamos. Por nossa vez, por cada um de nós, mirando em frente e em seguida, ante o silêncio de todo, Jesus abençoou a plateia e partiu. Abençoou a plateia e partiu. Eu, nesse momento, eu me vi lá em Cafarnaum. Lá, a casa modesta. E essa lição dadivosa, maravilhosa, que tem tudo a ver com a minha vida. Tudo a ver com a vida de vocês, cada um de nós. Sim, meu querido. Aí é que tá. A felicidade do meu próximo é melhor do que a minha. E quando o meu próximo for feliz, eu sou feliz. Por isso que ele abençoou a todos pela felicidade e partiu. Que ele desejava a felicidade de todos aqueles ali. É isso que nós não conseguimos fazer isso. Que o meu vizinho seja feliz, não importa que eu passe por qualquer adversidade, mas ele sendo feliz, eu sou feliz. É a mesma coisa de uma árvore que cresce, ela dá sombra para aquela semente que ainda não conseguiu crescer. Tudo bem. A árvore que cresceu, deu folhas, serviu de sombra para aquela coitada que não conseguiu ainda sobrepor aos vendavais, a sobrepor a chuva. E assim somos nós.
O meu vizinho é preciso que ele vença para que eu vença junto com ele. Somos um conjunto ligado uns aos outros. Eu estava lendo uma lição essa semana, que eu estava lendo, falando o seguinte, gente, até foi no livro Fonte Viva, ele fala assim, respeitemos as profissões, um planta, um cuida da comida, o outro cuida da limpeza, não tem ninguém melhor que o outro. Então é isso que você falou, quer dizer, esse compartilhamento necessário, né? Mas em síntese a conclusão é essa, sejamos a semente capaz de romper as dificuldades e florescer no rumo da luz. Essa é a mensagem. Tenhamos força, temos esperança. É possível? É difícil. Ele não falou que é fácil, né? Não é essa a mensagem que a gente está debatendo? Não falou que é fácil. É difícil, tem serpentes, tem compreensão. Até dentro das igrejas, dos templos que acaba o Senhor. Aqui eu mesmo, as minhas deficiências. Mas é preciso ter consciência de que é possível vencer e ser feliz. Obrigado a todos. Valeu. Obrigada.